A paz do Senhor, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tudo bem, Jennifer? Tá sumida, hein? Vamos lá. Alguém aí acompanha as lives com a Bíblia na mão? Quem de vocês acompanha a live com a Bíblia na mão? Sejam sinceros. Quantos de vocês acompanham a live com a Bíblia na mão? Quem puder, pega a Bíblia lá. Shalom, pastor Edson, Deus abençoe. Trocou a foto, Vaso? Hernani, Deus abençoe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Hernani. Paz, Belize, Deus abençoe, mano, tudo bem? Vamos lá, pessoal, vamos chegando, vamos ver aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações na noite de hoje. Povo de Deus, a Bíblia diz assim no livro de Joel. Ih, agora vai dar ruim. Onde é que está Joel, pastor? Está na Bíblia, irmão. Joel está na Bíblia. Tenta encontrar aí. Livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. Capítulo 3. Hoje o sermão ou a mensagem vai ser textual. Amém? Tatiana, boa noite, Tatiana. Como que você tá? Quem estava na live de ontem, começou a me seguir ontem? Quem são as pessoas que me seguiram ontem? Jota acabou de seguir você. Joana Mello, Deus abençoe, Joana Mello. Quantos começaram a me seguir ontem, gente? Labinavasso, Kobina Calamancho, Replonde Rebede Calavassi. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo, viu? Deus é fiel, Ele está conosco, Ele está nesse lugar. Ele se faz presente no nosso meio. Que o eterno Deus hoje nos dê vitória e que nós consigamos, entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? No nome precioso de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Todos vocês que começaram a me seguir agora há pouquíssimo tempo. Ai, meu Deus, tirei. Paz do Senhor, frases motivacionais. Jenny Silva, Raquel Barros, Edilaine Fernandes, pastora Geise, minha parceira, Luciene Moura, pastor Maurício, um homem de Deus que não me convidou para ir na igreja dele quando eu estive em São Paulo, diaconisa Tatiana, irmã Luzirene Silva, a Mila já falei, pastor Edson já deve ter saído, Belmiro, não sei se está aí ainda. Tem gente que entrou, mas já saiu.
Tu viu lá que eu fui implicar contigo, né? Tu viu lá, né, minha pastora? Minha pastora, tu é uma bênção, minha pastora. Gente, eu fui na live perturbar a pastora Geise. Hoje eu fui perturbar. Hoje eu fui. Ela tava lá, tava que tava. Eu peguei e brinquei com ela falando assim: Ih, que grossa. Aí ela pegou pilha. Falou: o senhor que é? Obrigado, obrigado. O senhor que é? Não mexe com a minha língua, não. Pegou pilha. Mas é bom perturbar a gente que a gente gosta, né? Berenice, Deus abençoe. Ana de Paula, até que enfim, hein? Gente, obrigado por republicar. Tu viu, Belize? Tu tava lá, Belize, na live dela? Eu fui lá perturbar ela um pouquinho. Faz parte. Faz parte da boa vizinhança. 14 pessoas, 15. Escrevam glória a Deus aí, pessoal, porque os mistérios dos céus, eles vêm sempre no glória a Deus. Capítulo 3 de Joel. Capítulo 3 de Joel. Alguém escreva aí para mim, por gentileza, capítulo 3 de Joel. Alguém pode fazer essa bondade? Capítulo 3 de Joel. Uau, olha que maneiro. Vou brincar aqui um pouquinho. Capítulo 3 de Joel. Vou dar uma de TikToker. Isso, Joel capítulo 3. Meus amados irmãos, o livro do profeta Joel, esse livro é um livro... deixa eu fazer a leitura do capítulo 1 e versículo 1, tá? Depois eu vou no 3, rapidinho, fica comigo, já vou me ungir e a gente inicia a mensagem. Bom, o capítulo 1 do livro de Joel já chega anunciando a todos nós que uma devastação foi feita por gafanhotos. E o versículo 1 diz assim: palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ou seja, meus irmãos, isso significa que a profecia não se originou no Joel. Deus a compôs, Deus a preparou a profecia e deu a ele. Assim como o Senhor também dá a todos os profetas. Mas além disso, a profecia de Joel não tem indicação de data, porque é uma profecia geral. Essa profecia de Joel cobre o período do tempo dos gentios, que outrora seríamos nós que ainda viríamos a ser enxertados no ramo de oliveira. Ou seja, fomos enxertados naquilo que foi oferecido para Israel, mas que Israel rejeitou a Cristo. Então o Senhor falou assim: não quer vir para a minha festa, não? Então eu vou pegar pessoas na rua e vou trazer para a festa. E o Senhor nos trouxe. Ou seja, irmãos, esse período é um período de Nabucodonosor, até o período em que nós estamos perto de chegar, que é o período do anticristo. Eu tenho achado interessante que muitas pessoas que não são de falar sobre o livro das revelações, o livro do Apocalipse, muitas pessoas que não são de abraçar o livro das revelações, estão falando pelo menos algumas coisas, mesmo que essas pessoas não entendam do livro do Apocalipse. Eu também não sou nenhum ao concurso a respeito do livro de Apocalipse, não. Eu apenas leio, mastigo, ouço muito, medito um pouco, sou esforçado e então Deus me dá graça. Então esse livro está apontando um período, mais uma vez, para ficar registrado na mente dos irmãos. Está apontando um período que vai desde Nabucodonosor e que irá até o tempo do anticristo que virá. Queridos irmãos,
Essa passagem fala do templo, do seu culto levítico, mas essa passagem ela não menciona um rei, ok? O nome do autor, do profeta Joel, significa o Senhor é Deus. Então, embora a época do ministério de Joel não seja conhecida, acredita-se que ele tenha ministrado um pouco antes de Jeremias. Então eu estou trazendo um pouco do contexto histórico para que vocês entendam, beleza? Então, aqui no capítulo 3, aonde nós vamos fazer a leitura agora, o 3 estava aqui ontem na Bíblia, achei. O capítulo 3, ele vai seguir o capítulo anterior, o capítulo 2. Uau! Que interessante, né? Ou seja, o capítulo 2 é o capítulo que você melhor conhece. É o capítulo que fala sobre a restauração do povo, é o capítulo que fala sobre o chamado ao arrependimento e jejum, é o capítulo que fala sobre a destruição dos inimigos. Esse capítulo de Joel, no capítulo 2, fala de uma promessa de fartura. O capítulo 2 de Joel é interessante, é farto. Tipo, no versículo 24 do capítulo 2 diz assim: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Alguém já pode dar um glória a Deus aí? Por quê? Porque é o que Deus está falando para nós. O Senhor já começa, então, nessa início de reunião profética, a dizer que ele tem para todos nós um período de restauração. Ele tem um período de dupla honra, um período abençoador. A Bíblia já está nos dizendo aqui nessa passagem, já está nos falando com todo o carinho que é devido ao seu povo. O Senhor está dizendo, olha, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pregador, eu entrei agora, estou perdida. Estou perdido, Joel capítulo 3, ok? Mas eu estou pensando Joel capítulo 2, versículo 24. Aí no 25 diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Tem uma outra versão que diz: restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta. Então veja, um exército que tecnicamente é maligno. Por quê? Porque ele veio para causar destruição, Edilane. Veja, Raquel, coisas do povo de Deus e o Senhor está dizendo, restituir-vos-ei. Então, eu não sei você, mas eu recebo, irmãos. Eu recebo restituição nessa noite, tanto de coisas que me foram roubadas, quanto de coisas que eu mesmo, na minha pura ignorância, na minha imaturidade espiritual, na minha imaturidade mental, psicológica. Porque, veja, hoje em dia muita coisa faz sentido para mim, por causa de algumas patologias que eu vim descobrir depois de velho. Teve coisas que eu deixei passar assim, hoje eu não sei explicar por que eu perdi aquilo. Teve momentos em que eu ignorei, e até hoje, para vocês terem uma noção, um exemplo meu, pessoal, embora isso não seja o correto. Mas eu tô com a minha autoescola paga, fez 1 ano agora, e eu ainda não terminei a coisa. Então, assim, tem situações do meu passado que eu falei, bonito, mas não quero não, problema. Sabe aquela coisa de jovem adolescente? Eu cheguei a fazer isso já adulto. Eu acredito que pessoas aqui também vão se identificar com isso. Então Deus está dizendo, olha, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, locusta, pulgão, pela oruga, na versão corrigida diz oruga, e numa outra versão vai chamar de lagarta. Então, meus amados, em nome de Jesus Cristo, eu glorifico a Deus nesse momento pelo fato de vocês estarem aqui. Eu glorifico a Deus nesse momento
porque vocês têm dado ouvido a uma voz de um profeta de verdade. Não para minha glória, mas é o que o Senhor tem me convencido. Vocês têm ouvido aqui nesse canal mensagens que vêm do céu, que vêm de dentro do coração de Deus. Então, nessa noite, você pode ter a mais plena e certeza absoluta de que você que está comigo aqui, Eva Corrêa da Rocha, obrigado por ter voltado. Deus está dizendo que Ele vai restituir o que já tínhamos e perdemos, restituir o que era para termos abraçado e deixamos escapar por entre os dedos. A coisa saiu do meio da nossa mão e foi. Perdemos, não demos valor, não demos condição para aquilo, e depois tivemos que abraçar o que veio. Olha que interessante. O Espírito de Deus está me falando aqui agora, e eu vou ser fiel àquilo que o Senhor está dizendo. Tem gente aqui que teve uma namorada maravilhosa, companheira, atenciosa, verdadeira, fiel, e deixou escapar. Teve gente aqui que teve um camarada abençoado, na época nem crente era, mas tinha todas as qualificações de um obreiro, de um filho de Deus e sem ter Jesus na vida. Olha que interessante. O homem tinha caráter, o homem tinha valor, era trabalhador, era bonito, era esforçado, e tem pessoas que deixaram ir. Né, Mila? Restituir-vos-ei. Quantos recebem essa palavra? Quantos agarram essa mensagem nessa noite, assim como eu estou agarrando e estou abraçando para a minha vida? Então ele continua dizendo, olha que interessante, Deus está dizendo que vai restituir, mas vai restituir porque o exército do próprio Deus foi quem consumiu tudo aquilo. Bradem os céus. O Senhor vai dizer, meu grande exército que enviei contra. Aqui tem situações que vão começar a mudar. Por quê? Porque o povo andou debaixo de muita rebeldia. O povo, nesse momento, começou a andar debaixo de muita rebelião. Então, esse restituir-vos-ei os anos, irmãos, refere-se ao período de tempo que se iniciou com Nabucodonosor, como eu disse, mas que já dura, inclusive, por 2.500 anos. Vocês têm noção do que é isso? Ô Mone, obrigado pela rosa. Fico muito feliz quando eu ganho alguma coisa. E obrigado pelo tap-tap. Me ajuda aqui nos likes aqui, que é o tap-tap, tá, gente? Em nome de Jesus. Tá like aqui porque já estava escrito pelo aplicativo. Não foi eu que botei like não, é tap-tap, tá? Então, a menção da palavra gafanhoto e outras, né, e etc., tem a intenção de ser uma simbologia de quê? De anos perdidos, de períodos que foram jogados fora. No caso de Israel, foi perdido para os gentios. Mas no nosso caso, trazendo para o contexto atual, vamos supor, foi perdido pela tua ignorância, pela tua frieza, pela tua imaturidade. Olha o Davidson dando um testemunho lindo aqui. Nem tudo eu consigo ler, tá, gente? Escrever muito não dá para eu prestar atenção no que está escrito e continuar conectado aqui, não tem como. Joguei 30 anos fora. Então, às vezes, é um casamento mal sucedido. Tava na tua cara que não tinha como dar certo. A pessoa já estava demonstrando abertamente com a cara dela que a coisa não ia dar certo. A pessoa já estava dando toda a margem, toda a pinta, todos os sinais que não tinha como. Eu tive uma namorada. Marcamos no shopping. Gente, obrigado pelo tap-tap. Marcamos no shopping. Marcamos 5 horas no shopping. E eu tô lá às 6h30 e cheguei 4h40. É raro, mas acontece. E aí, fulana? Não, eu já saí de casa. Ok. Me espera só um pouquinho, já tô chegando. Tá bom. Na época não tinha Uber. Aí, tô na van. Falei, beleza. Aí daqui a pouco chegava de ônibus.
Ah, poxa, tu falou uma coisa, depois é outra, aí depois de novo, um outro encontro. Já tô chegando, a pessoa nem de casa tinha saído, nem banho tinha tomado. Coisas que nós perdemos, coisas que nós, sabe, anos que nós deixamos cair por terra. Então a frase, meu grande exército que enviei contra vós, fala de grandes impérios que dominavam e que prendiam, que colocavam Israel de joelhos, subjugavam Israel devido ao pecado de Israel. Então, quando nós não estamos em comunhão com Deus, não ouvimos Deus falar. Quando nós não temos comunhão desenvolvida, louvor de manhã, louvor de tarde, louvor de noite, louvor de manhã, adoração à tarde, leitura bíblica à noite, nem que seja um versículo ou dois, mas a conexão com Deus, nós não podemos deixar o adversário tapar de nós. E aí, Deus vem e fala, mas o homem não prestou atenção. Deus veio, falou e o homem não prestou a devida atenção. Sabe, Deus ele está sempre falando, sempre se expressando. Deus está sempre se revelando. Olha, deixa eu lembrar um versículo aqui interessante. Está no livro de Salmos, mas eu vou tentar achar aqui para vocês verem uma coisa. O Senhor às vezes fala. O Senhor às vezes se comunica. O Senhor às vezes vem e fala, olha, você está orando a mim, falando comigo, você está me pedindo resposta, mas você não está ouvindo o que eu estou dizendo. Você não está conseguindo entender o que eu estou falando. O que é que está acontecendo com você? Então, hoje, quem sabe, é isso que está acontecendo. Deus está falando conosco, Deus está se expressando para nós, Deus está hoje abrindo o nosso coração, Deus está hoje, através dessa palavra, se revelando a todos nós. E será que todos nós estamos ouvindo o que Deus está falando? Será que todos nós estamos escutando o que Deus está falando? Será que todos nós estamos abraçando o que Deus está dizendo, irmãos? Será? Será que nós estamos realmente entendendo o que está sendo dito? Será que nós estamos compreendendo de fato, de verdade? Então, essa passagem do livro do profeta Amós é uma passagem riquíssima. Aí no capítulo 3, depois eu volto aqui para o 2 por algum motivo, tá? Gente, uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Daqui a pouco eu lembro que versículo é esse, mas vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Uma vez Deus falou e duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Então veja, uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. Salmos 62, versículo 11. Eu gosto dessa passagem. O meu pai na fé sempre falava esse versículo nas mensagens e como eu sempre fui uma pessoa muito atenta, 62, 11. Uma coisa disse Deus, olha amados, uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi. Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. O que eu ouvi? Que o poder pertence a Deus. Então, vamos com calma, não corre não. Uma coisa disse Deus. Só que a minha atenção está tão grande, a minha atenção está tão fincada, que eu não estou deixando passar nada, sabe? Uma coisa disse Deus, a coisa veio, bateu lá na pedra, bateu aqui na geladeira, bateu na parede, voltou e eu ouvi de novo que o poder pertence a Deus. Ora, o Senhor, com essa passagem, está dizendo, eu quero me expressar para o meu povo, eu estou sempre me revelando para o meu povo. Então ele vai dizer no capítulo 3 sobre os juízos, sobre as nações inimigas. E diz que Israel, eu quero que alguém dê um glória a Deus agora, hein? Que Israel somos nós, hein? E diz que Israel será restaurado. Porquanto eis que naqueles dias, naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Glória a Deus.
removerei o cativeiro de Judá e também de Jerusalém. E ele continua dizendo as bênçãos para nós nessa noite, que somos fiéis, que estamos andando com ele. Não pessoas que estão fingindo, mas pessoas que estão realmente andando com ele. Olha o que a palavra está dizendo hoje. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo, deram um menino por uma meretriz. Olha, que coisa horrível. Houve uma troca de uma criança por uma meretriz. Venderam uma menina por vinho, para poder beber. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidom. Amados, preste atenção, que coisa forte que Deus está falando aqui conosco. Que coisa forte. Eu gostaria que todos os irmãos que estão aqui tivessem a sensibilidade. Então veja, lançaram sorte sobre o meu povo, deram um menino por uma meretriz e venderam as meninas por vinho para beber. Então, a ideia desse versículo aqui fala por todo o tempo. Embora as declarações específicas digam respeito à vinda do anticristo e, por conseguinte, o que vai vir depois também, que é a batalha do Armagedon, ok? Ainda assim, o Espírito Santo está se referindo a todas as eras e todos os tempos. Então, em outras palavras, povo de Deus, sejam bem-vindos quem está chegando, tá? Estou pregando Bíblia com profundidade. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é que esse tipo de tratamento para com Israel está acabado. Então veja, o Senhor tinha que trabalhar, o Senhor tinha que restaurar Israel, e chegou o tempo da restauração. Chegou o tempo do tratar de Deus terminar. Deus ele vem sobre a nossa vida e faz uma obra. Muitas das vezes somos colocados no deserto por causa de rebeldia. A rebeldia vai desde o pastor até o menorzinho. A rebeldia vai desde o diácono até o bispo. A rebeldia passa por todos os aspectos da igreja. Aqueles que estão sentados, que vão para cultuar, mas também alcança aqueles que estão na portaria, alcança aqueles que estão lá olhando os carros, alcança aqueles que são os que recepcionam, alcança aqueles que passam a salva, alcança o povo, sabe? Lá de cima do altar, sabe? Aquele povo que canta, melismas, vai esmerilhando, aquele povo que tem garganta, e de repente vai pegando todo, o cantor, o tecladista, pega o holdzinho que se tiver ali, a unção de Deus vai trabalhando dentro da casa dele mesmo, sabe? Não fica pensando que tem alguém isento, não. E Deus vai vasculhando a própria casa dele e vai vendo, passando em revista para ver quem está de fato na fé e quem está de brincadeira. Uma vez que o Senhor Deus diz assim, já não suporto mais deserto, para quê? Para eu te provar. Para eu saber verdadeiramente e te mostrar ao mesmo tempo o que está dentro do teu coração. Para que você venha ser novamente restaurado para mim. Eu não quero perder ninguém. Então, para não perder ninguém, eu libero o gafanhoto. Para não perder ninguém, eu libero a locusta. Eu libero o pulgão. Para não te perder, eu libero até a oruga, que é o lagarto. Que são quem? O meu grande exército que enviei contra nós. Pai, tá doendo, não aguento mais. Eu acho que você aguenta, porque o tempo que você deveria estar fazendo o correto, você não fez. E chegou até um ponto em que eu disse, basta. Irmãos, quando Deus fala basta para um homem, para uma mulher, irmãos, é uma coisa dolorosa.
No momento do deserto, irmãos, o cachorro quente mais saboroso não tem sabor. No momento do deserto, irmãos, um sol escaldante, você sente o calor da vida, a dureza da vida, você tosta, você queima no deserto. E você grita, vocês não estão me vendo, e você grita por alguém, por uma pessoa, parece até o Rick e o Lázaro. Molha aqui a ponta da minha boca, não tem como, amado, você está num deserto. Você está num deserto. Aí você pede água, você pede alimento, você pede ajuda, mas você está no deserto. Alguém pode até tentar esticar a mão para você, aí Deus vai lá e vai dizer, ei, pss, sai. É um tratamento entre mim e você. Aí a pessoa esperneia, porque os irmãos não sabem amar os irmãos, porque os irmãos deveriam amar, você é falso crente. Nesse momento de deserto, querido, não adianta ficar reclamando, não. Aguenta. Deserto, meu amado. Deserto não tem biscoito creme cracker, não. Deserto é o momento onde as portas se fecham mesmo. E ai de nós se não for a misericórdia do Senhor em deixar você pagar a conta que você tem que pagar com o dinheiro emprestado de novo, aí você vai lá e pede o LIS de novo, nem sei se chama LIS ainda no Banco Itaú, por exemplo, numa época da minha vida, 20, 21, eu tirava LIS direto, eu tirava um pedaço, e depois eu tinha que pagar aquele pedaço com um tanto de cobrança em cima, e a pessoa está sempre pegando para colocar no lugar. Processo de Deus para quê? Para poder tratar, arrancar aquilo que é errado, tirar aquilo que está atrapalhando o mover de Deus. Amado, nessa noite, Deus está falando face a face com pessoas que estão dentro de um deserto, que estão passando por uma situação de dor. Deus está falando com pessoas agora que estão passando pelo vale da sombra da morte. Tem gente aqui que tá com a vida beleza, mas a mãe não tá beleza. O pai não tá beleza. O filho tá com câncer. A mãe tá com um problema no seio. Corre o risco de tirar o seio. Deserto. Opressão. Correção divina. Aí nesse momento você corre pro joelho. Você lembra que o teu joelho é aquilo que faz o sinal do Batman. Pum! Que o teu joelho é aquilo que chama atenção. O teu joelho é aquilo que cava o coração de Deus. Os teus joelhos fincados no chão fazem que Deus se movimente para você novamente. É os teus joelhos que vão trazer um tempo novamente de louvor, de glória. Tem pessoas nessa live, eu vou ser fiel ao que Deus está querendo dizer, que estão no fim do processo. Tem gente que está ouvindo essa mensagem e está entendendo. Por isso é que você veio para cá. Por isso é que você está ouvindo a minha voz nessa noite. Eu precisava usar alguém para falar contigo desse jeito, sem apontar para propósito, sem apontar para o táxi ou para o cisne. Eu vou bater nisso até eu parar de fazer live aqui. Falso profeta tem que se dar mal e passar fome, para que a palavra genuína de Deus volte a ser pregada. Jeremias, por exemplo, foi lançado dentro de um grande buraco, de uma cisterna. Irmão, quando você está na bênção, quando você está numa bênção e acha que está num deserto, você começa a reclamar. Vou usar o exemplo porque eu já usei. Você reclama porque hoje você só tem um creme crack para comer. Mas Deus está te olhando e está te provando para ver se você vai dar glória nesse momento. Mas você não está no deserto. Você só está passando por um momento difícil da vida. A provisão vai vir já já, como sempre veio. E Deus está olhando para pessoas. Aí a pessoa, ao invés de dar glória por aquele pão francês que está ali, ao invés de dar glória por aquele pote de manteiga que está terminando, que está ali, mas hoje está reclamando por quê? A Bíblia diz que o Senhor vai prover. A Bíblia diz que os lírios do campo
não se vestem como Salomão. Ou melhor, Salomão não se vestiu com a mesma glória dos lírios. A Bíblia diz, e se está escrito, eu creio, não sei você se você ainda é crente a esse ponto, mas a Bíblia diz que os passarinhos não precisam plantar, que os passarinhos dormem, acordam, vão voar, vão passear e estão sempre dando glória a Deus com os seus cantos. E Deus os alimenta, Deus os protege no frio, Deus os protege no calor, Deus nunca desampara os seus filhos e estão ali alimentados. E nessa noite o Senhor Deus está passando aqui no nosso meio, mas está dizendo, olha, tem deserto terminando aqui nessa live. Tem deserto terminando aqui nessa live. Então, quando a Bíblia diz, ali entrarei em juízo com elas por causa do meu povo, Deus está dizendo assim, eu mandei um exército, devastou, só que tem povos aí que vieram oprimir meu povo. Esse aí eu não mandei não. Eu vou tocar, eu vou trabalhar e eu vou expulsar o mal que está afligindo o meu povo. Vamos descer o nível da mensagem para todo mundo poder comer? Tem gente aqui que já escreveu, é solidão. Tem gente aqui que está dizendo, meu marido me traiu. Tem gente aqui dizendo, a minha esposa, ela me deixou, ela me trocou por uma aventura. Tem gente aqui que está passando um grande momento de muita tristeza porque perdeu 2 filhos. Tem gente aqui que ainda não engravidou. É um deserto. É um momento de solidão, um momento de dor. É um momento de catástrofe. Veio uma bala perdida lá do raio que o parte e atingiu alguém que você ama, alguém que você gosta. A sua igreja, que era uma igreja muito próspera, muito abençoada, hoje tem poucos membros, não é? Parece que eu conheço a sua vida, não é verdade? Mas não conheço não, é o Espírito Santo que está repartindo para o seu povo que está presente a sua santa palavra. Então hoje, o Senhor Deus está dizendo, vou repetir, vou trazer no anzol os inimigos do meu povo. Eu recebo 1000 vezes. E não tem lá ele não, vem com força. O lá ele é para você rir, tá, gente? É para você rir agora, é o momento de você rir. Amém? E eu vou aproveitar esse momento do lá ele. Amém, pastora Geise? E vou caçar aqui a minha garrafa. Gente, quebrou o meu negócio aqui de água. Eu tenho que ficar abrindo agora, é um horror. Pareço até criança, às vezes, na academia, ficava babando água. Falei lá ele, a pastora Geise não falou nada, é porque ela não tá na live. É uma zoeira só entre a gente. Ah, mano, eu não sei. É da Stanley, mano. Dá uma olhada aí no Google aí. Não sei, deve ser uns 60, 50, uma coisa assim. Essa garrafa é maravilhosa. Então, tem desertos que a gente passa e que o Senhor Deus fica olhando. Vamos ver o que está no teu coração. Vamos ver o que está dentro da tua mente. Eu quero ver o que você carrega dentro de você. Deus está falando com 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 crentes aqui. Deus está falando. Ah, Deus está falando. E aí? O que está no teu coração? O que está no teu coração, crente? Fala para mim. Mano, eu tô vendo aqui, mano. Meu Deus, tem garrafa caríssima aqui. Tem garrafa até de 195, 300. Vocês têm noção disso? Mas essas garrafas são muito boas. Tem de tudo quanto é preço, mano. Tô olhando aqui no Google. Enfim, vamos lá. Então, amados de Deus, eu fico feliz porque quando Deus anuncia juízos contra nós, não tem como correr, não tem como fugir. Mas, quando Deus... Eu quero ver se tem alguém ligado aqui agora. Porque a nossa mente,
ela é tão amante daquilo que é ruim, doloroso. Não, eu não. É assim. Você presta atenção mais no Satanás do que quando Deus diz que vai dar uma vitória. Ô, Belize, poxa, Belize. Só você mesmo. Só você mesmo, mano. Só Jesus na tua vida. Lá ele, onde é que eu tava? Obrigado, mano. Obrigado. Obrigado mesmo. De coração. Então, lembrei. Quando a Bíblia diz que Deus vai executar juízo... Olha, eu vou falar isso, eu vou falar. Olha, nós somos terríveis. Quando alguém se levanta contra a gente, geralmente sabe qual é a primeira coisa que a gente pensa, que a gente diz? Deus vai cobrar, Deus vai pesar a mão. Vai ficar por isso não. É a primeira coisa que a gente pensa. Primeira coisa que a gente diz. Desse povo que tá tocando em mulher de Deus. Aí bate a perninha. Vai se ver. Só que hoje, quando isso acontece, você está anunciando que Deus vai fazer juízo contra alguém. Não é isso? Ou seja, você está prestando atenção numa dor que você está sentindo. Mas os irmãos, quando ouvem coisas boas, grande parte, não recebem, não dão glória a Deus, não dão aleluia, não dizem eu tomo posse, é para minha vida, amém, que venha agora, que venha. O povo meio que desacredita, assim, como se fossem seres humanos largados na terra na mão do diabo. E o diabo vai lá e espeta de manhã, espeta de noite, espeta de tarde, aí você passa mal e não sei o quê. Amado, não é assim que a banda toca, não. Jay-Z, lá ele. Não é assim que a banda toca, não. Não, amado. Você é querido e precioso. O que você precisa, tem gente guerreando agora para você receber. Agora, gente espiritual. Tem gente espiritual que o Senhor forjou e disse, cuida dele, cuida dela. Você acreditando ou não, tem seres poderosíssimos. Tem gente poderosíssima que guarda você. São os anjos do Senhor. Os arcanjos poderosos de Deus, que estão jogando por terra os teus inimigos todo santo dia. E aqui nessa passagem de Joel capítulo 3, a partir do versículo 2, é o juízo de Deus sobre os seus inimigos. Glória a Deus. 2. Tá vendo? Muito pouco, glória a Deus. O pessoal não tá ligado. Por quê? Porque o povo tá muito ligado, sabe? Naquilo que é pesado, aquilo que é ruim. Chama mais atenção aquilo que é negativo. Liga a televisão. 99 notícias são para falar de desgraça. Aí tem uma notícia que diz assim, um bebê foi resgatado pelos bombeiros dentro de um incêndio. Essa notícia do bebê é uma das últimas. Porque as coisas que são ruins chamam mais atenção e vão dar mais mediatismo para aquele canal. Aí passa esse detalhe do bebê como se fosse uma coisa qualquer. Mas aqui eu estou dizendo para você que é o contrário. Enquanto você me seguir e me ouvir, você vai entender e vai ouvir eu dizendo que o Senhor é o provedor da nossa vida, que o Senhor é o provedor da tua casa, da tua família. Ele não vai te desamparar. Ele é realmente, vou repetir o que você já ouviu, um pai de amor.
Por mais que você tenha passado por momentos de dor e de tristeza, calma, o Senhor está no controle da tua vida. Entendendo você ou não, dando glória a Deus você ou murmurando, exaltando ao Senhor continuamente, ou o Senhor está controlando todas as coisas, porque Ele é o nosso sustento. A partir de hoje, quando você pegar aquele último objeto no teu armário, que seja um refresco fresh, Tang, aquele que é sem açúcar gostosinho que eu esqueci agora, o Clyde, que seja uma garrafa de Guaraná Camp, em que você vai, bota na água e faz dar para as crianças. Hoje você vai glorificar a Deus. A partir de hoje você vai exaltar a Deus, tendo pouco ou tendo um pouco mais, porque em todas as coisas é Ele que nos fortalece, porque em todas as coisas Ele é a provisão e Ele está prestando atenção em como nós vamos reagir àquilo que Ele tem para a nossa vida, àquilo que Ele tem para a nossa casa. Só que o Senhor está dizendo o seguinte: eu vou pegar todos aqueles, eu vou pegar todas as nações. Pensa aí no que é que te oprime. Eu vou pegar cada situação da tua vida, amado. Olha, acabei de lembrar de uma coisa que me oprime. Irmãos, ser reto, verdadeiro, incomoda o inferno. Ser justo, ser limpo, íntegro, incomoda o inferno. Ser verdadeiro incomoda o inferno. Dá trabalho para o inferno. Então ele vai querer fazer graça. Ele vai botar as asinhas de fora. Mas ei, lembra de uma coisa. Sabe quando você vê, ou quando você próprio que tem animal sai com o pitbull, com o Rottweiler? Qual o nome de um outro cachorro brabo aí, gente? Sabe aqueles pitbulls com cara nervosa? Mas ele sai com uma focinheira. E ele sai com aquela focinheira e tem alguém segurando ele nas rédeas. Por quê? Porque alguém está no controle. Porque alguém está segurando para que esse animal, caso aconteça, não pule em alguém ou não machuque alguém. O Senhor é esse que está segurando e controlando todas as coisas. Essa situação que você está atravessando, ela vai terminar agora, em nome de Jesus. Para outros, vai terminar amanhã. Para outros, vai terminar daqui a 7 dias. Para outro, vai terminar ainda nesse ano. O mais importante é dar glória a Deus. O Senhor está dizendo que vai reunir todos os teus opressores, problemas na justiça, problemas com contas, problemas com embaraços, pessoas que estão sem energia dentro de casa, passando vergonha, acendendo vela dentro de casa, porque não tem condição, pedindo açúcar para o vizinho, pedindo comida para a vizinha, mandando as crianças para a casa da irmã e do irmão, disfarçando. As crianças sempre chegam perto das 11, 11h30, que é o horário do almoço. Deus está vendo o seu sofrimento. O Senhor está dizendo: eu vou pegar todas as nações, desde o vale de Josafá, ou seja, ele sabe de todas as coisas que estão te oprimindo. Dá glória a Deus aí em caixa alta, pelo amor de Deus. O Senhor está dizendo: e ali eu entrarei em juízo com elas por causa do meu povo, a minha herança, a quem eles espalharam, ou seja, a quem eles fizeram mal, a quem eles estão oprimindo, repartiram a minha terra, Deus está dizendo. Então o Senhor está dizendo: reunirei a todas as nações, que refere-se aos soldados de muitas nações. Deus vai oprimir
o que estava te oprimindo. Deus vai oprimir quem estava te oprimindo. O Senhor vai pegar esses soldados. Muitas nações do mundo que, inclusive, trazendo para o contexto agora, que vão ajudar o anticristo. Muitos povos vão ser inimigos, vão se voltar contra Israel. Vão se voltar contra aquilo que é bom, aquilo que é louvável. Israel vai ser uma nação odiada. Até o próprio Estados Unidos vai se virar contra Israel em determinado momento. Amado. Então, quaisquer que sejam os planos dessas nações, quaisquer que sejam os planos do teu adversário, do teu inimigo e do meu, será o Senhor quem estará fazendo a reunião de todos os problemas. Pense em tudo o que está te oprimindo. Pode ser que você esteja pensando, Senhor, eu não aguento mais pagar aluguel, mas pelo menos você tem um lugar para morar, não é isso? Então dá glória a Deus aí. Glória a Deus, Pai. Eu vou dar glória por quê? Porque eu não estou sendo humilhado pelo pai, pela mãe, por um primo, por uma sogra, por um sogro. Eu não estou sendo humilhado. Eu estou com dificuldade, mas eu estou naquilo que tecnicamente é meu. Mas você diz, Senhor, me ajuda. Tem gente agora dizendo, Senhor, me tira dessa favela. E você pagando aluguel com condição, reclamando. E tem gente lá na barraquinha de estuque que quer sair de lá e não tem condições. Não tem saneamento, não tem nem roupa para fazer uma entrevista. E muitas das vezes você está reclamando. Então Deus está dizendo agora, nessa noite, eu vou oprimir quem está oprimindo o meu povo. Ah, irmão. Se eu estivesse numa igreja agora, eu ia dizer para você, levanta a tua mão e dá glória a Deus, igreja. Porque é no glória que o milagre vem, que o poder vem, que a unção vem. É no glória que os mistérios vêm. Então, versículo 3, e lançaram sorte sobre o meu povo, deram um menino por uma meretriz. Olha, irmãos, a ideia desse versículo aqui fala por todo o tempo. Irmãos, olha, o anticristo vai ser destruído, gente. Antes ele vai trazer muito terror para essa terra, mas ele vai ser destruído. O momento em que o anticristo surgir, muito perto disso seremos arrebatados, porque o Senhor sabe que quando ele se manifestar, a ira vai se manifestar. A ira de quem? A ira de Deus. E Deus vai permitir com que o anticristo toque o terror na terra. Está nos planos, não tem jeito. E a Bíblia diz que nós não fomos postos para a ira. Agora você imagina, recebemos a Cristo, que é um Pai de amor, e ele fala assim, não é bem assim não, eu vou colocar vocês na ira, para vocês tomarem nas costas, para vocês serem humilhados, abusados, para você ver a tua mãe e teu filho ser estuprado na tua frente. Não. Nós não fomos postos para a ira. Se você crê dessa maneira, amado, te converte. Esse não é o Deus de amor da Bíblia Sagrada que nos salvou. Segura essa. Deus está dizendo, ali entrarei em juízo com elas por causa do meu povo e por causa de Israel, que é a minha herança. Então o Senhor está dizendo, e também, o que tendes vós comigo, Tiro e Sidom. Deus está dando nome a todos os inimigos do povo. Deus está dando nome a todos os teus inimigos, os teus adversários, está dizendo, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa que foi feita para Abraão. Alcançou Isaac, alcançou Israel, Jacó, e hoje ela nos alcança. Há uma promessa do Senhor de que você tem uma vida digna e válida. Há uma promessa do Senhor de que Deus quebra maldições, de que o Senhor vai jogar por terra, de que o Senhor vai te fortalecer para você jejuar, buscar, orar, se manter como um soldado, erguido, sem abrir mão dos propósitos. Não abra mão dos propósitos com Deus, Senhor. Essa semana meu propósito é pela causa X, é pela porta de emprego, é por essa viagem. Hoje, Senhor,
Eu abro um propósito para uma consagração, para eu largar essas prostitutas da minha vida, para eu largar essas cantadas no meu telefone que meu marido não sabe. O meu propósito agora é para fazer isso cair por terra. Eu quero me santificar. Senhor, o propósito dessa semana, 7 dias, eu vou fazer assim e vou até o final, não vou abrir mão. Senhor, o propósito dessa semana é pelo meu filho que está com um problema, que está com uma situação. Eu termino um propósito agora, segunda-feira. Terça, quarta eu já entro pelo meu filho. Porque o arcanjo que me acompanha falou que tem uma certa entidade que quer fazer mal para ele. E como ele está tirando férias, a responsabilidade cai sobre a vida do mais forte, não é isso? Pode ser que dentro da sua casa você seja o mais forte. Quem é o mais forte dentro da sua casa? Quem é o mais forte da sua família? Obrigado, tá, Jesus? Lembrei que o Senhor falou comigo na rua. Eu não estava desligado, não. Eu estava atento. Quem é o mais forte? Quem é a coluna na tua casa? A responsabilidade está contigo. A responsabilidade por orar e jejuar está contigo. Creia no que sai desse altar aqui, meu amado. Creia no que sai desse altar aqui. Desse altar aqui, ó. Creia no que sai daqui, porque é Deus falando. Você sabe que é Deus que está falando contigo. Ah, não sei o que lá, vocês que se explodem. Como assim? Você não é ungido da casa? Você não é a serva, a filha da casa? Busca força. Já está aqui se alimentando, ouviu falar de jejum. Entra num propósito. Desce na madrugada. Deus falou agora, não tem tanto tempo assim na live aqui. Desce na madrugada. 3 da manhã, 3 dias levantando 3 da manhã. Pastor, não consigo. Hora de 3 às 3h05, mais hora. Irmão, faz alguma coisa, se movimenta, parado, do jeito que está e que não pode continuar, concorda? Então Deus está dizendo, eu vou abater os teus adversários, recebe? O Senhor vai abater o teu inimigo, você recebe? O Senhor vai fazer o teu inimigo passar vergonha, você recebe? Deus vai desmascarar pessoas que têm te enganado, que têm ludibriado você crê nisso? E Deus continua dizendo, visto como levantastes a minha prata, o meu ouro, as minhas coisas preciosas e formosas, puseste nos vossos templos. Quando pessoas, quando nações tocam na igreja, tocam em mim e tocam em você de uma maneira negativa, eles estão tocando no próprio Deus. Eles estão tocando no próprio Deus. Eu acabei de falar, não é isso? Mas estão tocando no próprio Deus. O Senhor está dizendo, não toca não. Não toca não. Então, eu vou para o versículo 10. A mobilização para a guerra. Nesse momento, Deus está dizendo a partir de agora sobre uma mobilização para a guerra. Uma mobilização para a batalha. Minha esposa está com problema. Deixa com o pai. Minha família está com problema. Eu vou começar. Vou primeiro orar por um, vou orar por outro, vou juntar um pacotão, vou jejuar por 3 dias. Deixa com o pai. Mobilização para a guerra e para a batalha. É o meu chamado, então você vai ser igual. Não tem como. 13 de bateria. Vamos lá, Jesus. Aí o versículo 10 diz assim, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga àquele que está fraco. Quem é que está fraco aqui? Quem é que está fraco aqui nessa live? Fala pro pai aí, fala pro titio. Quem é que está fraco? Ah, eu tô fraco. Quem é você? Fala aí. Você? Mais quem que está fraco aí? Mais quem? Tem alguém mais fraco aí? Tem mais alguém fraco aí? Agora ficou forte. Tá ligado, né, varão? Destruído? Gente, o que vocês acharam da minha biblioteca, gente? Vocês gostaram?
Morena tá ligada. Você vai mudar a sua fraseologia. Gostou, né, Edilene? Top. Top. Aqui é de ciência política, aqui é de psicologia, aqui nessa parte que vocês não estão vendo é de direito, e mais ali do lado que não está aparecendo as coisas de Deus, lotado de livros de Deus. Querendo desistir de tudo. Mais alguém? Quer dar uma desabafada? Escreve aí. Sério, pode escrever. Desabafa aí. Eu sou forte em Cristo Jesus, tá ligada? Forjar espadas as vossas enxadas. Ou seja, eu tenho uma enxada. Faz dessa enxada uma espada. E lanças das vossas foices. Por quê? Porque foice corta perto, coice tem força, tem disposição de cortar, mas Deus está dizendo, mas a foice não vai longe, e Deus está dizendo, faz da sua foice uma lança. Por quê? Porque eu quero que você atinja o teu inimigo que está longe, diz o Senhor. Então por isso é que está escrito aqui agora, forjai das vossas enxadas, faça espada, e das vossas foices, faça lança. Ou seja, se levanta, não se entregue, use o pouco que você tem. Qual é o pouco que você tem? Senhor, eu só consigo orar 5 minutos. É isso aí, vamos embora, 5 minutos. Senhor, eu sou de oração, mas eu não consigo orar 2 horas por dia mais como eu orava. Mas eu posso me esforçar para orar 30 minutos. Vamos lá, vamos forjar. Vamos forjar. O que você tem? Você tem pouco? Coloca aqui na minha mão, porque você sabe que o meu filho Jesus é aquele que faz a multiplicação. Então, diga o fraco que escreveu aí, eu tô choroso, eu tô triste, eu não tô mal não, eu tô arrasado, o outro falou que tá destruído, o outro falou que tá fraco, e Deus está dizendo, diga o fraco nessa noite. É uma ordem, tá? Não é uma pergunta de Deus, não. Aqui entra a minha dificuldade de convencer você pela palavra. Porque quando a pessoa está cansada, ela quer mais largar mesmo. E você não sabe como eu estou aqui por trás da câmera. Pode ser que muitas das vezes que eu estava aqui pregando demais, quando eu terminei, falei, Senhor, muito lindo, mas olha a minha vida. Acontece muitas vezes. Sou o pregador da noite. O nosso preletor já chegou, sobe aqui pro altar. Eu, não, deixa aqui mesmo, não gosto de ficar aqui embaixo. Posso? Pode. Vou pro cantinho, joelho. Só levanto na hora de pregar. Porque eu me coloco no meu lugar. Então, quando eu estou destruído, arrebentado, eu preciso forjar a espada. Gente, falei igual o Bispo Macedo. Eu preciso, sim ou não? Amém? Eu preciso forjar a espada das enxadas. Eu preciso criar lança da onde só tem foice. É o que Deus está fazendo hoje. Deus está dando força para crentes aqui nessa live, irmãos. Deus está restaurando a tua energia aqui agora. Deus está avivando o coração de pessoas, de crentes aqui agora. Deus está restituindo pessoas aqui agora. Mais uma vez, Deus está dizendo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Então, irmão, se posiciona, porque se Deus está dizendo que vai te restituir, você não pode ficar cabisbaixo, parecendo que a tua coluna não é mais ereta, parece um C. Ei, levanta, Deus está dizendo, eu vou restituir os anos que foram consumidos por todos os gafanhotos, eu vou devolver, é a minha palavra, se está escrito eu creio, se Deus está dizendo eu recebo, se o Senhor Deus está mandando profetizar, você tem que tomar posse, eu recebo em nome de Jesus, não estou vendo nada, mas eu creio, por quê? Porque a vida espiritual é pela fé, então pela fé, a Bíblia vai dizer várias coisas pela fé, meus amados, pela fé, os profetas subjugaram
conquistaram reinos pela fé. Exércitos pequenos destruíram exércitos grandes pela fé. Pela fé muita coisa foi feita nessa terra, meus irmãos, mas sempre pela fé. Sempre pela fé. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício maior do que Caim. Lá no início já tinha gente oferecendo um sacrifício bom, viu? E você hoje em dia, nesse século conhecedor, tem Bíblia de estudo, está passando vergonha. Como é que Abel pode dar oferta melhor do que você, irmão? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então nós não podemos continuar sendo parecidos como Caim, não, temos que parecer no mínimo como Abel. Deus abençoe e leva a vitória. Então a Bíblia continua dizendo, irmãos, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus foi quem o transladou. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Pela fé condenou o mundo. Pela fé, Abraão, sendo chamado obediente, indo para um lugar que havia de receber por herança, sem saber para onde estava indo, mas ele foi. Pela fé habitou na terra prometida, como uma terra alheia, morando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Então você pode estar ouvindo já há um tempo, eu vou fazer, eu vou te dar, vai chegar o tempo, e tem gente se cansando. Não se cansa não, você vai ver. Por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamento. Versículo 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Acabou? Não. Todos morreram pela fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Meu Deus, irmãos, tem noção do que é isso? Vai estudar a vida de Moisés. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Por quê? Por causa de fé. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou Páscoa, a aspersão do sangue, para que o que matava os primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, meus irmãos. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da partida dos filhos de Israel. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante a coisas futuras. Pela fé, em Isaac será chamada a tua descendência. Pela fé, ofereceu Abraão ao seu filho Isaac quando foi provado. Pela fé, meus irmãos, tudo pela fé. Tudo pela fé. Lembra da Raabe, a prostituta? Vamos ler? Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeá-los durante 7 dias. Na verdade foi 13. Foi 7 dias, mas deram 13 voltas. Pela fé, Raabe, a prostituta, a meretriz, irmão, que não conhecia Jesus, não conhecia Deus, não pereceu com os incrédulos, tendo recebido em paz os espias. E que mais direi, diz o escritor aos Hebreus? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, profetas. Pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Irmão, tenha fé, tenha crença, tenha o desejo, tenha a habilidade, tenha o carinho, o amor em entender que Deus é aquele que começou. Sabe o que diz o Antigo Pacto? O Antigo Pacto diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Bacana. Pode ser que você me ouça falando isso, mas se eu estiver pregando, eu vou dizer assim: porque eu estou bem certo. Aquele que começou a boa obra em vós
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra de Deus é perfeita. Até aqui me ajudou o Senhor, beleza. Mas no novo pacto, eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então, ele há de completar o que ele te prometeu. O que Deus te prometeu? Traga a tua memória, traga o teu coração aí agora. Aquilo que o Pai te prometeu vai se cumprir. Aquilo que o Pai declarou vai se cumprir. Deus te abençoe nessa noite. Deus te guarde. Deus te prospere, mas prospere teus pensamentos primeiro, porque se os teus pensamentos forem negativos e de derrota, você não vai ver a mão de Deus operando. Mas se os seus pensamentos forem pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de bondade, porque Jeremias 33:3, eu é que sei. Você pode falar o que você quiser, que a tua vida é ruim, que você é amaldiçoado. Você pode falar, Jesus não me ama, eu estou destruída, meu Deus, o Senhor não está vendo isso. E Deus está dizendo para você, eu é que sei. Lucilene, eu é que sei. Morena Rosa, eu é que sei, viu? É o Senhor me usando aqui. Eva, eu é que sei, Eva, você não sabe de nada. Morena Rosa, Deus manda te dizer, não é nada disso aí que você está falando, eu é que sei. Ana Paula de Paula, não é o que você murmura, eu é que sei, diz o Senhor, tá? Maria do Rosário, graças a Deus, Ele que sabe, porque se depender de nós. Então diga graças a Deus, irmãos. Diga graças a Deus. A Bíblia não é um livro de coisas ruins. Não. A Bíblia não é um livro de derrota para o povo de Deus? Se há uma necessidade de um deserto, de uma provação, passaremos. Se não há necessidade, não passaremos. Então hoje, finca as estacas. Fica as estacas. Se está escrito, eu creio, eu estou por fé, não por vista. Ah, eu estou vendo, caramba. Aí não tem... Para quem vive por vista, tem gente que joga no bicho que está vencendo você. Porque ele teve um sonho, ele mapeou, acho que vai dar lagarto, nem sei se tem isso. Não, repete aí, qual o número da cova? Eu vou jogar. Ele está tendo fé. Tem lagarto, né, Hernani? Te peguei, hein? Ah, te peguei, hein? Hã? Tem gente jogando bicho, tendo mais fé do que um monte de irmão que eu conheço. Graças a Deus, Davidson. Ver você dizer o que você disse agora há pouco, que está destruído, e escrever um versículo bíblico, eu fico feliz da vida. Significa que eu estou pregando a verdade e entrou no teu coração. Glória a Deus por isso. Pela fé. Pela fé eu vou comprar uma nova garrafa. Pela fé. Irmãos, falar que teve fé quando a coisa já aconteceu, desculpa aí, mas tua fé pra mim, ó. Deu vontade de falar uma coisa, mas a mensagem está muito linda, eu não vou descer o nível não. A tua fé pra mim... Todos nós temos motivos para agradecer a Deus, porque no fundo, todas as bênçãos que recebemos, agimos com fé, mas até isso nos é dado por Deus para nós crermos como Ele. Porque, vamos lá, a pessoa que jogou no bicho não está com fé em Deus, está com fé nele, na confiança nele. No nosso caso, o buraco é mais embaixo. É por isso que ela vai casar agora em abril. Tem gente que é fé e tem gente que é loucura. Mas eu gosto dessa pastora. Ela conquistou meu coração. Ela disse que vai casar em abril. Aleluia.
Tudo é possível que crê, né? Vai que ela tá num casamento, de repente, ela tá realizando um casamento, enquanto meu remédio faz efeito, tô aqui. Aí ela tá fazendo um casamento de alguém, de repente alguém olha pra ela e... vamos casar? Aí ela olha assim pro relógio e fala, dado o adiantado da hora, esse mês só tem 30 dias, tô realizando um casamento hoje dia 26, acho que eu vou aceitar. Porque dia 30 vai cair na quinta, então é melhor casar no dia 25, sábado, 26, domingo, núpcias até abril de 2027. Lá ele? Ou não? Olha, vou te falar um negócio. A fé é a certeza, irmãos. Mas como ter certeza de alguma coisa que você não está vendo? Até isso nós temos que pedir a Deus para nos dar. Até essa fé nós temos que pedir a Deus para nos dar. Pai, no nome de Jesus, eu vos entreguei aquilo que o Senhor me deu. Eu entreguei a tua palavra pura e simples. Eu entreguei, Senhor, aquilo que tu me deste, aquilo que o Senhor encheu a minha boca. E a boca do teu povo se encheu de riso hoje e de louvor. Neste final de sábado, Pai, concede-nos a bênção, concede-nos a riqueza, a glória, a unção, concede-nos o aparato espiritual, coloca teu povo em carruagens de fogo, meu Deus. Revela para eles o mundo espiritual. Fala com eles, Paizinho, porque eu creio que o Senhor vai falar uma vez e eles vão escutar e ouvir duas. Conforme Salmos capítulo 62. Dá a eles, meu Senhor, a dupla honra, porque o Senhor disse na palavra, restituir-vos-ei os anos que foram roubados. E eu me agarro a essa promessa. Eu me agarro a essa promessa. Os anos que foram consumidos pelo adversário da tua alma. Se hoje, meu Pai, nós estamos na presença, hoje nós vamos guerrear no mundo espiritual e trazer de volta aquilo que nos foi roubado. Abençoa esse homem e essa mulher. Visita essa que está na Europa. Visita esse que está no Maranhão. Visita essa, meu Pai, que está na França. Visita esse, meu Pai, que está em São Paulo. Visita-me, Senhor amado, aqui no Rio de Janeiro. E outras pessoas escondidas aqui na live. Visita também esse 007 de Araque, esse povinho que me ama. Toma nas tuas mãos esse pastor que não quer entrar, essa pastora que está escondida aqui. Crianças, abençoa, meu Pai. Dá vitória a essa que está no Pará. Dá vitória a esse, meu Pai, que está em Vila Velha. Vitória. Esse que está no Sul. Tem sulista aqui na live hoje? Eu preciso fazer mais lives, né, gente? Só estou com 20 pessoas hoje. Eu tenho que voltar para poder bater os 80 pelo menos, né? 80, 100. Rondônia está na área, Rondônia está presente. Cadê os sulistas? Enquanto eu estou liberando essa palavra, os anjos de Deus, poderosos, estão indo de encontro à tua vida. Estão dispensando uma vitória na tua vida. Cariacica, ô terra boa. Já foi? Não, mas ouvi falar que a Cariacica é bom. Na Bahia, Cariacica da Bahia ou Cariacica de Espírito Santo? Deus abençoe a vida de todos nessa noite. Essa pregação era só para quem tinha que receber. Espírito Santo. Eu acho que eu já passei em Cariacica já. Tem alguém do Sul aqui, pessoal? Remanso, Bahia. Remanso é quase uma língua estranha, né, gente? Remanto que é menevasso.
Cordeiro. É aqui do Rio, mas eu não sei onde é. Corvelo, Minas Gerais. Vocês também ficam rindo de tudo. Não tem ninguém do Sul aqui hoje, não? Tem alguém de Mato Grosso, né? Centro... Tu tá na Espanha, né, Varão? Então eu já falei Europa já. Tem a irmã Priscila que tá em Portugal, tem você que tá na Espanha, então que bênção. Feira de Santana, Tatuí. Gente, Tatuí aqui no Rio, vocês sabem o que é, né? O mistério aqui é grande. Ó, Lucidalva, França. Ela não é da França, mas tem França no nome. Então, Lucivânia é da França. Amém, igreja? Quem tá comigo nesse mistério? Glória a Deus. Hã? Não tá na França, mas tem o nome França, então é França. É tipo Pimenta do Reino. Né? Tem reino, então a pimenta, ela vem do céu, ela é do reino. Tudo vocês ficam rindo, não posso falar nada que vocês ficam rindo. Tem alguém de Goiás, tem alguém de Mato Grosso do Sul, tem alguém do Acre. Pará eu já falei, Amazonas, Rondônia tem alguém aí, né? Acre também, região norte, Acre, Amazônia, Manaus, Rondônia e Pará. Gente, esqueci, Tocantins é norte ainda ou é centro-oeste? Não, irmão, não fala Goiás não, fala Espanha, tá, irmão? Apaga esse Goiás aí, irmão. Apaga rápido, só eu que vi. Gente, tem gente indo pro Google. Tocantins ainda é norte ou é centro, gente? Alguém me ajuda, por favor? Bom, que bom que vocês estão aqui, né? Mas a aula de geografia a gente faltou, não é isso? Marco Alves, tá sumidão, hein, terra? Aleluia, Tocantins, Centro-Oeste. Obrigado, irmão, obrigado. Era Goiás antes. Ah, é? Glória a Jesus. Nordeste, quem tá do Nordeste aí, pessoal? Não tem ninguém nem do Paraná aí, gente? No mínimo Paraná do Sul. Eu tô... Sim, o estado do Goiás foi dividido. Aprendi agora, hein? Cantora Carol. Oi, cantora, tudo bem? Cantora, se não me seguiu, tá passando vergonha nessa live aqui, hein, cantora? Cantora Carol, vou orar por você daqui a pouco, Carol. Conceição de Jacuípe, Bahia. Salvador, terra. Aí, cantora Carol, glória a Deus. Lucival da França. Aí, da França. Lucidalva, não fala nada, fica quieta. Valeu, Marcão, mandou uma rosa. Glória. Somos, minha mana. Toca aí. Fechou. É nós, pô, que tá. É nós que manda na parada. É nós, pô. Praça Seca. Terra do colete. Guerrilheiros. Ô, Hernani, fica quieto, Hernani. Mantém Espanha, cala a boca, irmão. Campo Grande. Campo Grande cresceu muito, por isso é que é Campo Grande. Essa piada, ela não é muito nova, mas ela cabe. Ela cabe. Tem muito lugar em Campo Grande que antigamente era
terreno baldio, terrenos largados, enfim. Campo Grande da onde? Não, ela falou que é do Rio. Ela falou que é do Rio, é daqui do Rio. E que agora são prédios lindos, casas lindas, não é isso, Carol? Eu ia há um tempo atrás num lugar chamado Jardim. Quase que eu falo Jardim do Gênesis. Jardim do Éden. Jardim alguma coisa. Jardim Maravilha. Isso aí. Eu sabia que tinha coisa boa. Aqui você paga às vezes, mas você se diverte, né, gente? Às vezes você paga alguma coisinha aqui, né? Mas aqui você se diverte. Sim, é por aqui mesmo. Ah, já sei onde tu mora. Na rua que eu morava, os buracos tá lá ainda, Senador Vasconcelos. Ah, tu morou aqui, Varô? A rapaziada tá lá também, ó. Tu entende essa sigla? A rapaziada, os meninos de ouro. Estão lá também, Senador Vasconcelos. É forte. Caminho, inclusive, para Campo Grande, né? Senador. Morava lá, tudo dois. Gente, que mensagem. A Carol estava escondida assistindo a pregação, Carol? Cadê o povo escondido? Dá um glória aí para eu poder saudar vocês também. Gente, saúda aí a irmã Lucidalva, que tá lá na França. Ah, Carol, poxa, pena que tu perdeu a mensagem, Carol. Nem eu sei como é que eu preguei isso hoje. Ixi, lindo demais. Joel capítulo 3. Vai, Priscila, Deus abençoe. Que horas são em Portugal aí, Priscila? h Vai lá, mana, Deus abençoe, tá? 4 horas, sempre esqueço. É muita coisa na minha cabeça. Depois de muito tempo sem tomar Ritalina, hoje eu tomei 2. Hehe. Esther tá na área. A mensagem já acabou, mas a Lucivalda gostou tanto, a Lucivalda que tá lá na França, que ela tá compartilhando a beça. Que eu falei era só para quem tinha que receber. Amém, Hernani? Amém. Deixa eu ver quem não tá participando aqui. Patrícia. Frases motivacionais que eu acho que é a Roberta. André. Marciana Amaro também estão quietinha aí. O resto tá tudo participando. Deus abençoe vocês, tá? Gente, eu quero orar aqui. Eu quero orar. Espírito Santo de Deus. Gente, eu nem me ungi, né? Eu me ungi, gente. Eu falei que ia me ungir ia... Fui direto. Pai, abre a minha visão espiritual nessa noite. Por misericórdia, abençoa teu povo. Em nome de Jesus, amém. Gente, com muito amor e carinho, por favor, terça-feira, estejam comigo na live terça-feira. Estou com uma expectativa boa de uma live que eu quero fazer terça-feira com vocês. E quero aproveitar para avisar que eu vou fazer uma campanha pela vida sentimental, tá? Mas eu estou lutando com Deus aqui. Maria do Rosário já vai, agora que eu vou orar. Deus abençoe. Tem uma pessoa que eu falei que queria orar hoje. Cadê a pessoa? Alguém me lembra, por favor, quem era a pessoa que eu disse que ia orar? Eu falei, não sai não que eu vou orar por você. Era a Carol, mas antes da Carol tinha uma outra pessoa, eu acho. Carol aqui de Campo Grande. Esther tá firme aí, glória a Deus. Que bom, hein? Tá me dando essa moral hoje, hein? Glória a Deus.
Carol, coloca uma causa urgente aí, Santa, para orar pela tua vida, por favor. É, Lu, era você? Grandes provações mês passado. Santa Catarina, Joinville. Em geral, Varoa. Poxa, Varoa, coloca uma área específica aí para facilitar. Você é evangélica? De qual igreja? Fala aí, irmão. O pessoal que chega pedindo para orar, vamos usar o por favor aí, hein? Fica bonitinho. Para que Deus se apresse. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero colocar diante de Ti agora a vida da Tua filha Carol. Tua ungida entrou na live agora há pouco, meu Deus. Ela precisa do Teu toque, ela precisa da Tua graça. Abençoa a Tua ungida nesse momento. Dá vitória, meu Pai. Enche Tua filha com a Tua virtude. Joga por terra os embaraços, joga por terra todo o laço. Abençoa a vida emocional, a vida financeira, a vida profissional, a família. Destrava o que está travado. Toma o sentimental também nas tuas mãos. Obidácia. Clemente cobina cantu que é o andevanjo replom de uidebasi cobina calavaia. Ó Deus, vai dando vitória à tua filha nessa noite. Opera maravilhas na vida dela, meu Senhor. Joga por terra toda a fúria do adversário. Meu Deus, não deixa, meu Pai, com que a boca que se bate, meu Senhor, Deus, venha entristecer o coração da sua filha. Deler que a cante o rebi na calavacion de manto rebi a calabaia. Ó Deus, entra nesta causa aí, meu Pai. Shabá, silomonte, banto, replondo e debanto rebi a calabaia. Dá sabedoria à tua filha, meu Pai, para saber tomar decisão. Delemento in de copina gandu que mente flor que cante o repian de vácia. Eu indi calamanto cobina calabaia. Emente bacion deler que a calabassubi cante o roplon de uideba. Joga por terra, meu Pai, toda a sedução secular, todo laço do passarinheiro, os pratos oferecidos. Abaia, shondeler, que afande o quebia. Seja com tua filha, eterno, porque nem tudo aquilo que reluz é ouro. Dá direção à tua filha nessa hora, meu Pai. Seja com ela neste vale da decisão. Engraçado. Desde o princípio da oração, o Espírito de Deus me fala sobre um momento de decisão em que você está olhando para um lado, mas tem alguma coisa que te faz também prestar atenção aqui. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer agora? Tem uma questão que você olha muito para cá, que é legal, é bacana. Tem coisas boas aqui. Sabe, Carol? Tem uma coisa boa aqui que faz teu olho brilhar, assim, caramba, aqui tem um negócio que, poxa... Meio que assim, pô, eu vou poder tirar foto, eu vou poder... Caraca, muito maneiro. Mas tem uma situação que tá vindo do lado de cá. Te cutuca, assim, você tá de costa. E essa situação quer entrar, ela quer... Oi, eu aqui, poxa, não sei o quê. Acabei falando sem querer o que era. Bantu Rebinácia. Eu não queria estar na tua pele, não. Graças a Deus. Mas de certa forma eu estou na tua pele. Eu sei o que você está passando. Em parte.
E aí, minha irmã, como é que a gente resolve essa questão? Toma decisão pela carne ou entra num propósito para ouvir a voz de Deus? E o interessante, do jeito que foi pregado para eu continuar na palavra, Deus nos mandou uma mensagem no livro de Salmos, capítulo 62, não é isso, pessoal? Uma coisa disse Deus e 2 vezes a ouvi. Tem um mistério nisso. Eu já entreguei o mistério, agora não vou falar mais não. Amém? Uma vez disse Deus e 2 vezes